Fala professora, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui dentro da nossa escola e hoje a temática dessa aula está bem legal, hein? Que é metodologia escalável. Talvez você não ligue o nome à pessoa, mas você já pensou em algum contexto, pensando na questão de escala, que é nada mais você aumentar a quantidade de alunos que você tem em mente, né? Você quer ter muitos alunos, igual eu também quero, sem comprometer tanto a sua rotina de trabalho, tá? E basicamente, se você já trabalha com treino em grupo ou vai começar, você já fez o seguinte cálculo. E eu já fiz no meu início de carreira, tá? Um cálculo que é mais ou menos assim, ó. Nossa, se eu cobrar tanto de mensalidade e eu tiver 50 alunos, eu vou ganhar isso. Mas se eu tiver 100 alunos, eu vou ganhar aquilo. Se eu tiver 150, 200, eu vou conseguir aumentar muito o meu faturamento. Só que a escala, ela tem relação direta com esse aumento de faturamento sem você sobrecarregar muito a questão dos seus atendimentos. Porque a gente tem que pensar basicamente o seguinte: somos uma empresa, muitas vezes, de uma pessoa só. Então, eu aqui no nosso espaço, por exemplo, sou eu, professora, minha esposa Renata, que é minha sócia, e hoje nós temos uma atendente que toma conta do WhatsApp, e nós estamos procurando um estagiário. Talvez o seu cenário aí no seu espaço seja o mesmo. Só você dê aula, ou se você faz o atendimento ao ar livre, só você faz o atendimento. Então, basicamente, nós temos que pensar numa escala de maneira progressiva, de uma maneira bem alinhada, para que você não comece a crescer muito rápido, comece a sobrecarregar muito as suas tarefas diárias e você acabe caindo. Porque o que mais acontece é isso. E já aconteceu isso com a gente também, tá? Até um tempo atrás, ano passado, a gente teve uma crescente muito bacana de alunos, a gente aumentou muitos alunos em pouco período de tempo, só que a academia ela não estava preparada para ter esse aumento de alunos, tá? O que começou a acontecer? Ao mesmo tempo que começou a aumentar muito o fluxo de novos alunos, a gente começou a perder vários alunos também, tá? E a gente começou a definir alguns planos de ação para a gente recuperar esses alunos que a gente perdeu. Então, hoje a gente já está restabelecido, mas isso já aconteceu comigo e é importante que não aconteça com você. Principalmente se você está no início de carreira, né, ou está numa transição aí, que você tem poucos alunos. Imagina aí você ganhar 20 alunos no mês, mas perder 25 ou perder 15, entendeu? Então a gente tem que começar a tomar conta tanto desse novo aluno que está iniciando conosco, mas você tem que estar preparado para conseguir reter aquele aluno que treina com você há um tempo já. Então, basicamente, a escala, ela vai fazer com que você aumente seu faturamento mensal sem aumentar tanto o seu volume de trabalho, tá? Então, isso é importante que você tenha muito em mente. Você precisa ter algumas estratégias para que isso não aconteça, tá? Deixa eu só mudar aqui. Travou? Espera aí. Aqui. Aqui, basicamente, é aquilo que eu comentei. Método de escala aumenta faturamento sem comprometer o seu volume de trabalho. Só que assim, no início de carreira, normalmente acontece esse aumento de volume. Por quê? Até por uma questão de preservação da nossa sanidade, né? Aqui no nosso espaço, por exemplo, quando a gente abriu, a gente tinha mais ou menos uns 5 ou 6 horários disponíveis por dia. Mediante procura dos alunos, a gente foi acrescentando horários dentro da grade. E hoje nós temos mais ou menos não, nós temos 10 horários de atendimento por dia. Lembrando que as minhas aulas são de 30 minutos, tá? Então eu tenho um atendimento pela manhã lá, mais ou menos das 6 às 9, daí a academia fecha, a gente volta às 16 horas, ficamos até às 20h30, tá? Então nós definimos essa nossa rotina de trabalho. Para que a gente coloque uma nova turma dentro dessa grade, precisa ter muita procura, porque senão a gente vai querer aumentar a nossa escala, vai querer aumentar o nosso faturamento com um, dois, três alunos a mais, mas o volume de trabalho vai aumentar muito. E isso, quando a gente trabalha com uma equipe reduzida, não é tão interessante, porque você sabe que dar aula semana após semana, dia após dia, é muito desgastante. Então não adianta nada você começar numa fissura, começar a dar aula o dia inteiro e ficar doido nos primeiros 6 meses. Então você tem que usar uma coerência. Então, no primeiro momento, eu vou montar um espaço. Comece com menos horários, tá? Restabeleça lá certinho qual é o horário de maior procura e mediante a novas procuras, muitas procuras, tá? Não é assim, uma pessoa procurou, eu vou abrir um horário.
Não rola. Você vai trabalhar uma hora a mais aí para atender talvez uma pessoa, que talvez ela pare de treinar com você daqui 2 ou 3 meses, tá? Então a gente tem que pensar muito nessa questão. Escala, tá? Nós trabalhamos com treino em grupo, então você provavelmente começou dentro desse cenário, dentro desse contexto do treino em grupo, pensando em atender muita gente, tá? Não dá para também a gente pensar assim, ah, eu vou começar a atender em grupo para atender uns gatos pingados. A minha lógica é assim, já que eu vou dar aula para 12, para 15, para 20, não vou dar aula para 3, para 2. E não sei vocês, mas eu gosto muito mais de dar aula para um grupo cheio, né, do que para 2, 3 pessoas. Eu me encontro melhor quando a sala está cheia, tá? E é questão de gosto de aula, não é questão, ah, eu estou faturando mais ou menos, não, é questão de gostar mesmo. Eu gosto da vibe da sala lotada, daquela muvuca mesmo. E quando a gente pensa na parte do treinamento, né? O que acontece? A gente tem duas vertentes. A gente tem tanto aqueles métodos de atendimento, né, que não são escaláveis, que chega uma hora que você não tem para onde correr, e para você aumentar o número de alunos, você tem que aumentar o seu volume de atendimento, que é o caso do personal. Então, por exemplo, eu já trabalhei com personal. Eu odiava, não gosto, não, nunca gostei de trabalhar com personal um para um. Mas tinha uma época que eu tinha mais ou menos uns 10 atendimentos por dia. Ou seja, as minhas aulas eram de 45 minutos, então vou arredondar aí para uma hora. Eu ficava mais ou menos 10 horas por dia em atendimento. Se eu quisesse aumentar o número de alunos, eu teria que trabalhar mais, 11 horas, 12 horas, 13 horas, 14 horas. Eu não queria isso para minha vida. E esse fato e como eu sempre trabalhei ao ar livre, atendimento a domicílio, eu tinha 10 alunos, basicamente 10 pessoas em locais diferentes. Então, o meu volume de deslocamento era muito alto também. Então, chega uma hora que você não consegue escalar isso. Ah, nem que você dê, por exemplo, 12 aulas por dia, você não vai dormir mais. Você tem que descansar, você tem que estar com a família, você tem que estudar, tem que planejar, tem que fazer um monte de coisa. Então, esse modelo de personal um para um, ele não é escalável. Por quê? Ao mesmo tempo que você quer aumentar o seu faturamento, você vai ter que aumentar o seu volume de trabalho. É a mesma coisa que se você vendesse alguma coisa e produzisse. Ah, eu quero vender mais peças de alguma coisa. Só que a escala, ela vai chegar num ponto que você vai ter que aumentar o seu volume de fabricação daquela peça. Então, isso não é escalável. Agora, quando a gente fala em treino em grupo, o céu é o limite. Depende muito do perfil de turma que você gosta de atender, do local onde você está. Mas, basicamente, a mesma estrutura de treino que você aplica para um grupo de 2, 3, 4 pessoas é a mesma estrutura que você vai aplicar para um grupo de 15, 20 ou 25 pessoas. Logicamente que se você tiver os materiais, né, os implementos adequados para atender esse volume de pessoas total. É uma estrutura um pouquinho diferente, você tem que ter um investimento um pouco maior. Mas nada impede que você, nesse primeiro momento de início, né, de jornada, você comece com um atendimento com grupos reduzidos, até por questão de confiança, de didática de aula mesmo, e conforme você for ganhando experiência, você vai aumentando esse número de alunos. É super saudável isso, e isso já aconteceu comigo. A minha primeira turma de treinamento funcional, eu atendia dentro de um seminário, eu atendia 5 pessoas, tá? Eu fui ganhando experiência, eu tive minhas dificuldades de início lá, mas hoje eu consigo atender uma aula com 20 pessoas de uma maneira super tranquila, tá? Então, o treino em grupo, né? A função dele, a partir do momento que você define uma quantidade de aulas que você vai dar por dia, por exemplo, vou dar uma referência aqui das minhas aulas, eu tenho 10 aulas por dia. As minhas aulas, elas têm capacidade para atender até 20 pessoas ao mesmo tempo, tá? E as minhas aulas são de 30 minutos, ou seja, dentro de uma hora de atendimento, mais ou menos, eu consigo atender 40 pessoas, tá? Então, eu consigo colocar 40 pessoas por hora durante a minha abertura de academia o dia inteiro. Lógico que hoje eu não tenho esse volume de atendimento por hora. Eu tenho aulas aqui que eu tenho 5 pessoas, eu tenho aula que eu tenho 15, eu tenho aula que eu tenho 18, eu tenho aula que eu tenho 10. Só que qual que é a sacada? Dentro desses 10 horários, eu posso ir colocando pessoas lá dentro sem ter que aumentar a quantidade de aulas no dia. Isso é uma escala, porque eu posso receber novos alunos, eu posso ganhar uma mensalidade a mais sem ter que abrir uma nova turma para aumentar o meu volume de trabalho, pelo menos o volume de trabalho em relação ao atendimento, tá? Eu tenho meus outros afazeres na parte administrativa, na parte de cuidado dos alunos lá, mas a parte de atendimento direto com os alunos,
Eu posso ter lá, por exemplo, 400 pessoas treinando comigo, né? 400 alunos ativos, 500 alunos ativos, treinando dentro desses 10 horários. Isso é uma escala. E talvez é isso que você pense em fazer, né? Espero eu, num período próximo aí, se Deus quiser, né? Estamos nos preparando para isso. Mas isso é escalável. Então, talvez de todas as modalidades de treinamento aí, o treino em grupo, né? CrossFit, treinamento funcional, dê o nome que você quiser, tá? É a metodologia mais escalável, é onde o professor autônomo, né, o professor empreendedor, ele consegue ter uma margem de lucro muito grande, porque a mesma estrutura de uma academia que comporta, vamos colocar lá 50 alunos ativos, se você tiver um espaço amplo e conseguir colocar mais pessoas lá dentro, você vai ter um aumento de custo operacional relacionado à parte de água, à parte de eletricidade, talvez, mas a sua demanda de trabalho vai ser a mesma. Então, se você está dentro do treino em grupo, você é uma pessoa muito inteligente, muito esperta e tem espírito de empreendedor, porque aqui você vai conseguir ganhar, vai aumentar o seu faturamento sem comprometer tanto o seu volume de trabalho diário, porque a vida também não é só trabalhar, né? A gente tem que pensar com inteligência. Quando a gente pensa na escala, nós temos que ser o mais simples possível, porque a porca espana, e espana bonito. E eu falo isso porque geralmente a gente pensa em ter muitos alunos e no começo, que tudo é flores, né? Ninguém está cansado, todo mundo está motivado. Você fala assim: ah, eu vou abrir um espaço, eu vou colocar lá 15 aulas por dia. Se eu atender 2 pessoas por horário, tá ótimo para mim. Você vai pensar isso até o quarto, quinto mês. Quando você vê lá que tem 2 pessoas numa aula, uma pessoa na outra, aí você começa a pensar assim: nossa, essa uma pessoa poderia ter vindo antes, né? Ter treinado com as outras duas lá, eu poderia ficar, poderia descansar um pouco, poderia fazer alguma coisa. Então, não adianta você querer de início aumentar, abraçar o mundo, colocar lá 15 horários, 12 horários dentro do seu dia, colocar um treino muito complexo, que você se desgasta muito, você trabalhando sozinho, porque você não vai aguentar o reggae. E você tem que pensar que você é o empreendedor, você não é só mais um professor. Então, você tem as tarefas dentro de sala e tarefas fora de sala. Parte administrativa, limpeza, provavelmente você vai limpar banheiro, você vai varrer chão, você vai fazer manutenção, você vai fazer um monte de coisa. Então não adianta você querer sobrecarregar. Então, literalmente, nós temos que pensar em meios para facilitar a nossa vida. Por que facilitar? Porque a gente é preguiçoso? Não, porque a gente é esperto, porque essa rotina a gente vai manter ela por um longo período de tempo, tá? Imagina você colocar um volume muito alto aí de trabalho nesse primeiro momento e chegar daqui 6 meses você não aguentar mais, ter um burnout aí, ficar doido e ter que fechar o seu espaço, vai ter que dar um tempo de atestado porque você não está aguentando mais. Então, tem que ter um pouquinho de coerência, um pouquinho de pé no chão e ser realista. O volume de trabalho tem que ser adequado a mediante ao que a gente consegue fazer. Não adianta a gente querer abraçar o mundo e ter que parar depois. Então, o rápido chega longe, mas o devagar chega mais longe ainda com a sanidade, com a sanidade adequada. O que que você precisa, né, para, afinal, ter um método escalável? A primeira coisa é ter processos bem definidos. O que que é um processo bem definido? Por exemplo, a minha grade de aulas é de segunda a sexta-feira, é aquele horário, é das 6 às 9, das 16 às 20h30. Se chegar uma pessoa para mim perguntando, professor, tem aula às 10 horas da manhã? Eu não vou falar, não, não tem, mas eu vou abrir uma turma para te atender. Eu vou falar, não, você tem que se adequar a esses horários que a gente tem hoje, tá? O que que é processo bem definido? Qual que é um processo bem definido? Qual que é o processo que seu aluno faz para quando vai entrar com você? Você tem um sistema de gestão para colocar essa pessoinha lá, para conseguir controlar a vida dela? Você tem lá um processo de avaliação para dar um feedback para essa pessoa a cada 3, 4, 5 meses? Você tem um processo definido em relação à criação das suas aulas? Tem que montar um padrão de aula. Não adianta você ficar quebrar a cabeça todo dia querendo inventar a roda. Mais ou menos o que a gente fez com o método START. O método START hoje são treinos de 30 minutos. Eu tenho as divisões de bloco, eu fecho o bloco por tempo, eu trabalho tanto por repetição como escala de tempo. É um processo bem definido. Então, quando eu vou pensar em montar uma aula, eu penso nesse processo.
Eu não penso em toda vez querer reformular tudo, misturar musculação com CrossFit. Não, eu sei que aquilo lá funciona para mim e é simples eu manter esse planejamento por um longo período de tempo. Eu estou nessa pegada aqui da academia faz 6 anos já. E desde o início, eu fui almejando a questão da criação da nossa metodologia para facilitar a nossa vida, tá? Tanto em relação à criação dos treinos, como a questão de atendimento de aluno. Eu sei exatamente o que fazer quando o aluno vem fazer uma aula experimental, eu sei quantas aulas ele vai fazer de maneira separada ao grupo, eu sei que depois que ele sair da aula experimental, se ele fechar a matrícula comigo, ele vai fazer mais 2 aulas separadas, depois eu vou inserir ele dentro do grupo. Então, você tem que criar os processos, tá? É super importante. E mais do que criar processo, é criar processos simples. Não queira dificultar a sua vida. Se você é uma pessoa inteligente, você tem que facilitar tudo aquilo que você vai fazer. Não porque você é preguiçoso, mas porque você tem muita coisa para fazer. E se você começar a dificultar muito, deixar tudo muito complexo, você vai desanimar. Você vai desanimar, não tem como você aguentar esse reggae sozinho por um longo período de tempo se você deixar tudo mais complexo, né? Outro ponto, você tem que ter ferramentas de gestão, tá? Talvez no primeiro momento não seja necessário, mas o seu crescimento, ele precisa disso. E hoje, por exemplo, a nossa academia aqui, a nossa principal, temos 2 ferramentas aqui que facilitam muito a nossa vida, que a gente até demorou um pouquinho para implementar, mas depois que a gente implementou, a gente não fica mais sem. Primeira ferramenta, até 100 alunos, nós fazíamos o controle de mensalidades, por exemplo, de controle de frequência, por planilha no Excel. Então, eu tinha o Joãozinho, que começou no dia 3, então um vencimento de mensalidade todo dia 3. Eu tinha a Mariazinha, que começou no dia 12, vencimento de mensalidade todo dia 12. Só que chegava no dia 12, a Mariazinha, ela não pagava, ela não falava nada. Quando era no dia 20, ela estava postando foto de tênis novo e a mensalidade estava atrasada. Com isso, o nosso controle financeiro ficava totalmente bagunçado. Uma, porque é chato pra caramba ficar cobrando o pessoal, né? E tem gente que não tem senso, tá? A pessoa deixa em atraso, não fala nada, acha que a gente faz voluntário com ela. Então, primeira ferramenta de gestão que a gente conseguiu aqui na academia, e eu até falo bastante sobre ele, é um sistema de gestão de academias e estúdios, tá? Que é onde você vai fazer lá o controle de mensalidades. Hoje, aqui no nosso espaço, nós trabalhamos por hora marcada, tá? Nós utilizamos um sistema que chama NextFit, tá? Que eu até recomendo bastante ele, onde o aluno que é matriculado, a gente faz todo o cadastro dele bonitinho lá, a gente coloca lá o plano que ele tem, quanto que ele pagou, data de vencimento. Então, digamos que eu fiz um plano mensal na minha academia lá e meu vencimento é todo dia 15, e o pagamento é via um plano mensal. Chegou no dia 15, se eu não acertar o pagamento no cartão de crédito, mandar um Pix para a gente, o próprio sistema vai bloquear aquele aluno. E esse aluno não vai conseguir fazer o agendamento das aulas pelo aplicativo que a gente usa. Ou seja, ele me economiza um tempo gigantesco, porque eu não preciso pegar aquela planilha, ficar olhando nome por nome para ver o dia que cada mensalidade vai vencer. O próprio sistema acusa, daí essa pessoa fica vermelhinha para mim. Não tem problema essa pessoa atrasar a mensalidade um dia ou outro, até porque depois que essa pessoa atrasa, por exemplo, com o sistema, ela tem que mandar uma mensagem: ô Jefferson, esse mês enrolei um pouco aqui, vou poder pagar você no dia tanto. Beleza, não tem problema. O que não pode acontecer é isso de maneira recorrente. Todo mês essa pessoa atrasar. É no dia 5 a pessoa paga no dia 7. Depois no mês que vem ela paga no dia 7 de novo. Aí no outro mês ela paga no dia 9. Com isso ela vai ganhando tempo, vai ganhando tempo, vai ganhando tempo. Então, é uma coisa que vai facilitar o seu controle financeiro, tá? No exemplo dessa ferramenta, e vai evitar situações chatas também, porque ninguém gosta de cobrar ninguém. E mesmo quando a pessoa está errada, está em atraso, essa pessoa não gosta de ser cobrada. Então, é um clima que você tira aí do seu aporte. Uma outra ferramenta que a gente está utilizando há pouco tempo e facilitou bastante é uma ferramenta de conversas no WhatsApp, tá? Hoje nós temos uma atendente que fica só responsável por conversas do WhatsApp. Antes a gente utilizava o WhatsApp web e a pessoa tinha que ir lá responder uma por uma. O que a gente fez hoje? A gente elaborou um script, tá? Mensagens prontas, que assim que alguém manda uma mensagem para nós, né, pelo WhatsApp, o trabalho dessa pessoa é só ir lá, pegar a melhor resposta para aquela pergunta e encaminhar para aquela pessoa. Então tem um passo a passo lá.
Isso economiza muito tempo. Isso quer dizer que ela consegue conversar com mais pessoas no decorrer do dia. Então, em vez de conversar com 10, 12, muitas vezes ela consegue conversar com 30, 40 pessoas, tá? Então, você tem que ter ferramentas que facilitem a sua vida, que deixem você livre para pensar em outras coisas e para desenvolver outras tarefas, tá? Isso principalmente fora do ambiente de treino, porque eu falo para o pessoal, a parte mais fácil de todo o processo é você chegar lá e dar sua aula, tá? Agora, o bicho pega mesmo depois que a aula termina, que você tem que fazer contabilidade de aluno, que você tem que ver quem é aluno que está faltando ou não. Então, quanto mais ferramentas você tiver para expandir os seus braços, imagina que você vai colocar um braço a mais no seu corpo e vai facilitar totalmente a sua vida, tá? Um outro ponto, né, o quarto ponto aqui, é ter uma metodologia clara, tá? A partir do momento que você tem uma metodologia clara, você sabe muito bem como desenvolver a sua aula, você sabe o passo a passo de você aplicar os treinos para os seus alunos, que fica naquela questão. Você sabe o que fazer numa aula experimental, igual já tem aqui na escola. Você sabe o que fazer quando um aluno está lesionado. Você sabe o que fazer quando tem uma sala cheia. Você sabe o que fazer quando tem aqueles materiais só apenas à disposição. Então, tudo isso facilita na hora da montagem do treino. Então, imagina assim, ó, você tem um processo claro, você tem lá uma redução de volume de trabalho, você precisa pensar menos. Você tem as ferramentas de gestão, ok, beleza, menos trabalho. Você tem um processo bem definido, bem definido. É um trabalho a menos. Então, ó, você vai achatando todas as tarefas que você tem que fazer. Não é que chegando aqui você vai trabalhar menos. Você pode até tirar um dia da semana para não fazer nada, mas a partir do momento que você otimiza o seu processo, você começa a pensar em outras coisas dentro do seu espaço de maneira geral, tá? Você consegue pensar em maneiras de você captar novos alunos, você consegue pensar na parte de evento, você consegue pensar na parte de retenção. Então, são várias portas que se abrem. O que não dá é para você deixar tudo bagunçado, só pensar em aula. É por isso que muitos professores que são excelentes na parte técnica não evoluem, porque eles pensam só no treino, 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 e tem tudo isso aqui para pensar. Ele nem imagina que isso aqui existe. Então, é importante que você esteja com esse processo aí todo em mente, tá? E qual que é o principal benefício, né, de você ter todo esse processo definido, ter as ferramentas, ter tudo belezinha, tudo redondinho, e não pensar só em treino? É que você vai ganhar mais. Lógico, a gente sempre pensa no aumento da nossa receita. E quando a gente pensa, né, no aumento de receita, eu não quero trabalhar 20 horas por dia, eu não quero trabalhar 18 horas por dia. Lógico que, igual eu já comentei, no começo, campeão, você vai ter que fazer isso. Você está começando, você vai ter que fazer seu nome, vai ter que mostrar que você é bom, você vai ter que mostrar que seu espaço é legal, você vai ter que mostrar que seus atendimentos sejam a domicílio ou ar livre, você tem qualidade para entregar aquilo. Então, você vai ter que trabalhar, muitas vezes num volume alto, sim. Só que no decorrer do período que você vai ganhando nome, vai ganhando know-how, o pessoal vai conhecendo você, você vai reduzindo essa escala de trabalho. E você só consegue fazer isso a partir do momento que você tem essas ferramentas e você tem esse conhecimento para estar otimizando o tempo. Se eu quiser trabalhar, se eu quiser deixar minha academia hoje aberta o dia inteiro, eu vou ter aluno para treinar comigo o dia inteiro. Só que eu vou ter aqui, ó, 2 pessoas 11 horas, uma pessoa meio-dia, 3 pessoas 1 hora ou uma pessoa 1 hora. Eu vou trabalhar o dia inteiro para atender a mesma quantidade de pessoas que eu atendo hoje, trabalhando em 10 horários. Lá, 4 horinhas de manhã, 6 horinhas à tarde. Então, é importante que você tenha bem claro isso. Você quer ganhar mais? Você quer ter faturamento? Beleza, mas eu tenho que ter estratégia que você consiga se manter em movimento por um longo período de tempo, sem comprometer o restante da sua rotina. Tem que lembrar, tem família, tem filho, tem esposa, tem marido, tem cachorro para cuidar, tem casa para cuidar. Você precisa descansar, você precisa ter aquele dia da semana que você senta lá no sofá para assistir um filme ou para ver um vídeo aleatório no celular para distrair. Se você começa a ficar só bitolado com o trabalho, você vai quebrar. E você vai quebrar bonito, você vai entrar em burnout, você vai ter que fechar o seu espaço, você não vai querer ver a cara dos seus alunos. Então é importante que você defina muito bem como você quer chegar nessa escala. Dá para chegar? Dá para chegar. A nossa meta aqui na academia, nós estamos mais de 250 alunos ativos hoje. Nossa meta até o final do ano é ultrapassar os 300 alunos. E a gente acredita que a gente consegue manter um fluxo de pessoas ativas dentro desse espaço de mais ou menos 400 pessoas. E a gente já tem até uma certa inclinação a abrir uma segunda unidade. Só que a gente colocou uma meta. A gente só vai abrir uma segunda unidade
depois que a gente ultrapassar essa marca de 300 pessoas. Então, né, depois que a gente ultrapassar essa marca de 300 pessoas, a gente vai estruturar um outro processo para começar a aplicar nessa nova unidade. Então, é importante que a gente defina passos aí que você consiga entender que se você está no grupo, nos treinos em grupo, é uma área excelente, você consegue escalar, você consegue ganhar muito bem, seja você atendendo dentro do seu espaço, atendimento ao ar livre, atendimento a domicílio, tá? Hoje nós temos um faturamento mensal sólido, a gente consegue ter um faturamento muito legal mês a mês, tá? E esse faturamento, você consegue replicar ele dentro dos treinos a domicílio, tá? Quando eu trabalhava com treino a domicílio, chegou uma época que eu estava bem consolidado lá, eu conseguia tirar mais ou menos mais de 12 mil reais por mês só com atendimento a domicílio, tá? Isso, atendimento a domicílio, atendimento ao ar livre. Então, dentro de um espaço, imagina você dobrar, imagina você triplicar. Igual eu comentei semana, acho que no mês passado com você, nós fizemos uma ação aqui na academia, que nós tivemos um boom. Dentro de um único mês, nós tivemos aí um aumento aí de mais de quase 50 pessoas, tá? Comprando planos anuais. Então, imagina você ter lá 50 matrículas no único mês com planos anuais. Cada plano anual, mais de R$ 1.000, tá? Então, você já tem uma previsão de lucro por muito tempo, no mínimo um ano, tá? Só que isso é bem pensado. Você tem que entender como é que funciona todas essas questões para você otimizar o processo, para você começar a pensar em outras coisas. A vida de professor e empreendedor não é só dar aula. Não dá para pensar só em agachamento, flexão de braço e supino. Você tem que pensar na gestão de maneira total. Então, tá certo, professor? Tá certo, professora? Esse foi a nossa aula especial de hoje, tá? Falando sobre escala. Escala super favorável. Vamos ganhar dinheiro, né? Porque nós não somos ONG, nós precisamos ter uma lucratividade adequada aí. E outra, se você é professor de educação física, como eu, né? Eu aposto que você ama a sua profissão. E nada melhor do que ser bem remunerado por uma coisa que a gente gosta de fazer. Para a gente, né, ter mais vontade de trabalhar, mais vontade de ser melhor, mais vontade de atender, tá? Então, pense na escala e pense em tudo que você tem que fazer para chegar nesse patamar. Eu tenho certeza que você vai chegar, tá bom? Então, por hoje é só essa aula especial aqui. Daqui a pouco, caso vocês tenham algum tipo de dúvida, deixa aqui embaixo, ou quando eu abrir o grupo lá, joga lá também, que a gente faz aquela discussão bacana que sempre a gente tem. Tá certo, professor? Tá certo, professora? Ótimos estudos para vocês. Até mais.